Oi, gente, estamos de volta com o segundo episódio da minissérie Patrimônio, Paisagem e Habitação, com a professora Ana Cecília. Eu sou a Marina, estou no 4º ano e vou conduzir novamente esse episódio. Comigo aqui eu tenho o Stefano. E aí, gente, tudo bem? E a professora Ana Cecília. Tudo bom, pessoal? Lembrando que esse é um espaço plural, onde os petianos e a convidada têm opinião própria, mas elas não refletem a opinião do Grupo PET. A gente quer agradecer toda a equipe de edição e os participantes do episódio de hoje, os ouvintes também, e o pessoal do Labs, da PUC Campinas e o Márcio, que está aqui com a gente hoje. Pode rodar a vinheta. Está no ar mais um PetCast. Bom, professora, para a gente voltar para a nossa conversa sobre patrimônio, paisagem e habitação, a gente quer saber, acha que as pessoas entendem o paisagismo como parte do exercício da arquitetura e urbanismo, ou não? E o que a gente pode fazer para que exista uma aproximação entre o paisagismo e a cidade? Pergunta muito pertinente. Mas começando por partes. Acho que assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender o paisagismo, fato no seu conceito mais amplo. Que é o conceito, como a gente foi falando no primeiro episódio, né, da questão da paisagem de fato, como uma interação entre dinâmicas naturais e antrópicas, né, mostrando de fato todos os conflitos, né, que ali se colocam. Né. Então as pessoas têm muita dificuldade. Para muitas pessoas, mesmo em faculdades de arquitetura e urbanismo, o paisagismo vai ser, por exemplo, projeto de jardim. Jardins, né, uma coisa deslocada, quase como um recorte, né, dentro da produção da arquitetura e do urbanismo. Acho que de fato, quando a gente fala em arquitetura paisagística, no ensino nas escolas de arquitetura e urbanismo, o paisagismo está tratando ali, de fato, da construção de espaços, através do uso da vegetação. Então, acho que aí a gente tem a nossa formação é muito distinta, na verdade, da formação, por exemplo, de um botânico, né, de um agrônomo, que também trabalharão na concepção, né, do espaço livre, utilizando a vegetação. Né. Nós somos treinados, nós trabalhamos, de fato, a criação de espaços. Acho que esse é um diferencial muito grande. E as pessoas veem isso como uma coisa decorativa, talvez seja uma coisa um pouco excessiva, mas uma coisa, assim, deslocada. Você considera, depois é pequeno. Depois que eu fiz o prédio, casa, por exemplo, então agora eu vou chamar um paisagista para trabalhar lá os seus jardins. E então, nesse espacinho aqui, né, que eu reservei aqui para frente da minha casa, porque eu quero que ela fique bonita. Né, quanto mais as coisas são integradas, quer dizer, se desde a concepção do projeto, né, se trabalha junto, arquitetura paisagística, os resultados são muito melhores. Então, acho que as pessoas perdem, né, digamos, a dimensão que isso pode ter. Isso a gente está falando em questões aí do intralote, né, de um edifício, de uma casa. E também a gente pode falar na questão da cidade, né, se a gente ampliar a escala, como o Stefano está falando das várias escalas, né, que a gente vai trabalhar. Quando a gente chega, então, na escala da cidade, a gente tem uma contribuição muito grande a dar também, né? Tanto no sentido das estruturas naturais, né, do suporte que a gente fala geobiofísico. Então, como a gente relaciona a nossa urbanização com esse suporte geobiofísico, com as estruturas naturais. Sim, e é engraçado porque a gente sempre fala que a gente vai se formar arquiteto e urbanista, né? E acho que, em partes, o paisagista também, né? É que o paisagismo, ele tá dentro da arquitetura e do urbanismo, ele tem que estar dentro, né? Acho que é isso que a gente tá discutindo aqui. Mas eu acho que falta um pouco disso, da gente entender também que a gente é paisagista no sentido de faz parte da arquitetura, né? A paisagem. Tanto que a gente falou do primeiro episódio, que faz parte dentro do contexto e da edificação e da cidade, das diferentes escalas, a paisagem, né? E é uma atribuição nossa, no CAL, na legislação específica, né? Daquilo que os arquitetos e urbanistas podem trabalhar, aparece, de fato, tem itens específicos do paisagismo. Muitas vezes as pessoas falam assim, arquitetura paisagística, até para afirmar isso. Mas você tem itens específicos, né, do projeto, da obra, da supervisão, do restauro ligado ao patrimônio diretamente. Então, é um escopo próprio nosso, nós somos, né, habilitados para isso, né, na nossa graduação. Sim, e quando a gente fala numa escala de cidade, né, que a gente está falando muitas vezes como os arquitetos olham ali numa escala intralote, de edifício ou de casa, né, uma coisa mais residencial, enfim, comercial, mas numa escala melhor. Mas quando a gente fala de uma cidade, né, acho que o paisagismo está totalmente ligado com o urbanismo, né, até um pouco do que a gente acabou de falar no primeiro episódio, nesse sentido de como o paisagismo ele é importante na escala da cidade, né, do urbano. A gente pode falar até, assim, de uma escala metropolitana. Então, eu estava falando do Wellington Nagano, né, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo. Nós nos encontramos num evento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, discutindo unidades de conservação. Então, um dos assuntos é em Suzano, né,
Você tem a várzea do Rio Tietê, que ainda permanece muito próxima, né, da sua configuração inicial, do rio meândrico, né, cheio de curvas, com essa várzea larga, que é linda. Então você tem um trecho em São Paulo, depois você vai ter Poá, Itaquaquecetuba, você chega em Suzano, Mogi, chegando até Salesópolis, né? Então são 75 quilômetros ali de várzea. E existe um projeto, com mais de 10 anos, que está a cargo do DAE, que é o Departamento de Águas, de realmente fazer um grande parque linear ao longo de toda essa várzea que ainda resiste. Várias são as pressões para ocupar a várzea, né? Aterrar, fazer o loteamento. E quando a gente chega em Suzano, uma das coisas mais bonitas que a gente tem é a várzea, porque o Rio Tietê está todo meio cheio de curvas com aquela vegetação própria, né? Das áreas molhadas, né? Dessas áreas úmidas. Quando a luz bate ali, é uma coisa tão linda. E você pouco vê essa várzea, porque da cidade você tem o limite da via férrea, muro. Você vai perceber isso no mirante que eles querem agora transformar num parque, que você consegue olhar do alto. Mas você não tem contato, nem contato visual, né? As pessoas não chegam próximas e corre o risco da gente perder. Então, a gente tem um projeto que existe há mais de 10 anos. Ele está sendo implantado em pequenos núcleos, mas muito lentamente. E a gente pode perder o risco de ter isso. Então, a gente pode falar também numa escala de um intralote, a gente pode falar numa escala urbana, a gente pode falar numa escala metropolitana, outras maiores ainda. E acho que resgatando um pouco do nosso primeiro episódio, como isso está sendo perdido, né, pela população, né? E como não só a relação ali que a população poderia ter de entretenimento, né, e de importância, porque o entretenimento ele vira importante para a população cuidar, né? E é um local ali que poderia ser super atrativo para a população e até para o mercado, não para atrapalhar, né, a paisagem, mas assim, para usar ali daquela área que está sendo perdida, né? Sim. Porque, de fato, se a gente pegar assim, às vezes a população mais carente, são tantas as demandas, né? Quer dizer, a pessoa às vezes precisa em segurança alimentar, não tem habitação, não tem transporte, é muito precário e tal. Então, são tantas as fragilidades, né? Que ainda pensar no espaço livre é muito difícil, na realidade de muitas das pessoas. Mas que às vezes a gente vê, não, as pessoas, apesar da precariedade que muitas vezes o ambiente construído, onde elas vivem, né, possa ter, muitos assim valorizam. A gente quer ter uma praça, a gente quer ter um espaço para as crianças brincarem, eu não quero perder a chance de, às vezes, pescar no rio onde eu costumava pescar, onde meu pai pescava, e assim vai, né? Então, a gente tentar valorizar o elemento natural mesmo na nossa vivência, mesmo na cidade. E às vezes a gente tem essa ideia de, como que eu vou cuidar de uma coisa nessa situação, né? É tão precário a casa da pessoa, por que eu vou pensar no espaço verde, numa paisagem? Primeiro eu tenho que colocar a habitação de qualidade, depois eu penso nessa discussão. Mas às vezes até a pessoa vai participar e vai deixar a vida dela muito melhor ter um espaço ali, né? E pelo menos pessoalmente, acho que a arquitetura é isso, né? Você dar para as pessoas uma qualidade de vida em qualquer lugar que ela esteja, né? Então isso faz totalmente diferença, né? Está totalmente ligado à arquitetura essa área. Tem que contar com o número de pessoas que isso vai atingir, né? Então você pode estar fazendo lá uma área até um pouco delimitada, mas você vai estar atingindo diversas pessoas de diversas origens, diversos lugares diferentes. E tem impacto mesmo. Esse parque que eu citei, né? Esse parque das várzeas do Tietê, isso é uma projeção de mais de 10 anos. É que só a população mais próxima desse parque linear seria mais de 2 milhões de pessoas. Uma população mais diretamente relacionada, sem falar, né, de outras pessoas. Então, tem um impacto muito grande. E acho que, como vocês estavam colocando, da gente pensar, de fato, a habitação, não só na edificação, né? Sim. Ou na edificação, na via que chega até ali, ou no transporte, tudo isso, na verdade, todos esses elementos, a mobilidade e tal, todos eles vão compor essa qualidade. E os espaços livres também vão entrar muito ali. Porque eles são o palco, muitas vezes, do convívio, dos conflitos, né? Da vida, das manifestações culturais, políticas, né? Tantas outras formas, né? Trabalham realmente em simbiose, todos juntos. Então, quanto mais isso interagir, quanto mais a gente olhar de forma integrada todos esses fatores, a gente consegue, né, pensar múltiplas formas, então, de agir, né? Como é que a gente soluciona. Mas esses diálogos não são fáceis. A gente imagina. Falando em diálogos não tão fáceis, a gente tem até uma discussão numa das aulas do cursinho que a gente fala sobre cheios e vazios. E a gente tem uma foto muito significativa, que é toda a paisagem em volta aos prédios, assim. E aí parece que eles falaram assim, esse quadradão, que é uma área imensa, é paisagem aqui do lado. E aí na aula a gente até discute várias coisas, né? Mercado imobiliário, de qual é o valor daquele prédio que tá na frente. E aí a gente lembra muito das aulas de paisagismo que a gente fazia, né? Das caixinhas de fósforo. Aqui é livre, aqui é edificada, aqui é livre, aqui é edificada. E aí nessa foto a gente olha e fala, meu Deus, reprovou nessa matéria. Porque aí é quilômetros e quilômetros, eu nem sei a área do parque, acho que é imensa, ali naquele espacinho e o resto em volta densamente edificado. Construído, né? Os prédios e tal. E alto, né? Muito alto. Agora, tem uma coisa interessante, olha, lembra do Central Park? Porque quem projeta o Central Park, a pessoa que cunha, né, o termo arquitetura paisagística, né, que é o Frederick Law Olmsted, né? E não sei se vocês vão lembrar, quando a gente viu o Colar de Esmeraldas, que era um projeto que ele faz em Boston, onde ele reúne, né, vários
espaços, né, ou que já eram consolidados, já eram de uso da cidade, né, como Boston Common, são os primeiros parques urbanos americanos, mas ele vai conectando ali outras áreas que as pessoas também usavam. Então, ele já tinha um pouco essa visão de integração de espaços, da vivência das pessoas nesses espaços. Ele vai trabalhar, olha que interessante, ele junta ali questões ligadas, por exemplo, à drenagem das áreas. Então, você tem o Rio Charles, tal, que transbordava muito próximo da foz, ali junto do mar. Então, existia muito problema de mangues, assim, de áreas assim, de pântanos, né? Muitas doenças e tal. Então, era uma época assim, que eles iam drenando, que hoje a gente já pensa de uma outra forma, né, de se relacionar com rios, etc. Manguezais, inclusive, são tombados hoje no país, mas no caso do Olmsted ele vai trabalhando esses elementos para trabalhar uma urbanização integrada. Então, quando ele vai eu lembrei disso por causa do Central Park. No Central Park você tinha áreas ali de reservatórios de água para a cidade também, né? Então, um projeto paisagístico, né? Mas que ele integrava uma série de questões. Ele integrava a questão de transporte, hierarquia, né? Viária, então, por exemplo, o conceito, né, de via parque, ele que cria, ele está trabalhando drenagem, ele está trabalhando abastecimento de água. Então, uma série de elementos dentro de um projeto paisagístico. Isso, assim, final, o último quarto vai do século XIX. Nossa. E até hoje a gente tem dificuldade de trabalhar todos esses elementos integrados, como vocês estavam falando. Quando a gente vê aquela imagem, é muito engraçado porque a gente pensa, primeiro, nessa ideia de como ele está simplesmente dentro de um murado de prédios, e segundo, que parece que também a população também está presa, porque a gente até brinca, a gente fala assim, e aquele terceiro prédio, a pessoa que mora no primeiro andar, ela tá presa ali em volta de um monte de prédios e de outras pessoas, e a paisagem tá a quilômetros dela e ela nem vê, né? Principalmente a pessoa ali que mora no primeiro, né? Então, como o paisagismo, né? E a paisagem é importante ali naquele contexto, né? Com certeza. E depois, assim, por exemplo, eles estão... Não sei se vocês vão lembrar, uns anos atrás houve, né? Um furacão, enfim, que encheu Manhattan, né? Teve uma inundação muito forte em Manhattan. Então, hoje eles estão discutindo, por exemplo, eles fazem alguns projetos, assim, perspectivas, enfim, no sentido de pensar em áreas de contenção dessas águas. Então, por exemplo, se você tivesse também uma grande tempestade, alguma coisa, essas águas subissem, você teria como se fossem parques na orla que poderiam segurar um pouco essa água e não atingir, né, o centro, as áreas dos edifícios. Hoje eles estão discutindo construir muro, para que como se fossem diques, como a gente tem em Nova Orleans, né? Então, você faz mais muro no perímetro de Manhattan, para que se você tiver uma grande catástrofe, você fala das mudanças climáticas, vai subir o nível das águas, etc., não invadir a ilha. Mas, assim, é uma inversão total das coisas. Em vez de a gente pensar outras maneiras da gente se relacionar com o meio ambiente, né? Ou como a gente pode amenizar os nossos impactos, reduzir os impactos, não, vamos construir um muro, que o muro vai fechar tudo isso. A gente vai, destrói a natureza, constrói muros no sentido de habitação. Aí a natureza vem como a dinâmica. Resposta, né? E a dinâmica normal dela ali, a gente se incomoda com a dinâmica, a gente constrói muro para segurar. Né? A gente não consegue trabalhar junto, né? Sim. Pensar dinâmicas que sejam, assim, na verdade, proporcionem, né? As dinâmicas naturais, né? E tanto, um pouco também da discussão do primeiro episódio como a gente pode usar, né, a paisagem, como a paisagem ela é importante, como a gente pode usar, não no sentido ruim, mas assim, a gente pode construir, aspas, né, não construir, mas ele deixar a paisagem e ter um contato, transformar ela em patrimônio e usar dela o benefício que ela nos traz, e aí a gente tem uma dinâmica mais fluida e mais interessante, mais natural com a paisagem, e até conseguir formas que eu lembro bastante também das aulas que a gente teve de paisagismo, de como a gente tem dinâmicas de controlar essas enchentes dentro dos parques, dentro das áreas livres, e não com muros, né? Com o que a gente não precisa. Justamente o que a gente não precisa. Que essa aqui, na verdade, é a saída mais fácil, né? Sim. Vamos construir como se fosse um dique. É a saída mais fácil, mas é a menos inteligente, né? Sim. Que menos, né, agrega, né, para todos nós, né? Sim. E eu acho que na faculdade a gente aprende tanta coisa, tantas formas, né? Por que a gente não pode usar o nosso conhecimento, tanto ao nosso bem, que vai ser no futuro nosso bem, mas também para a natureza, né? Ter uma relação mais amigável, né? Com a paisagem, com a natureza, né? Eu me pergunto onde é que tá o arquiteto urbanista ali falando assim, gente, por favor, não faz isso. Não vai dar certo. É boa pergunta, Estela. É boa pergunta sua. Sim. A gente precisa muito, né? Pensar outras formas, né? De fazer isso acontecer. Não tem né? Não tem um arquiteto urbanista. Não tem ninguém para gritar ali, né? Não, porque não pode, gente, fazer isso, né? Às vezes
os poderes são maiores do que... do que às vezes a força da pessoa, né? Enfim. E acho que é nesse finalzinho de episódio que a gente também pode ver o que você acha que a gente pode fazer para aproximar o paisagismo da cidade, dessas áreas. Assim, você acha que tem alguma solução dentro da faculdade ou é mais uma questão de, né, consciência? Acho que são vários aspectos, né? Acho que a gente pode falar, por exemplo, da formação do arquiteto urbanista, né, paisagista, de realmente reforçar a importância de se pensar os espaços livres, né, de se considerar as dinâmicas naturais realmente na urbanização, nos processos aí da construção das nossas cidades. Acho que isso é uma questão, né? A gente também tem que trabalhar muito, acho que com a sociedade, mas não no sentido, às vezes, de esclarecimento. Também, né? A questão da educação ambiental, um pouco isso. Mas acho que tem um viés que é o seguinte, que é a gente construir com a população. Construir, eu digo, a questão dos conceitos, ou como se fossem as paisagens significativas, né? Que isso tem que ser feito junto com a população. Então, muitas vezes, às vezes você tem até os municípios, né? Tem políticas voltadas para as questões dos espaços livres, etc., mas que às vezes não chegam. É isso que a população precisa naquele momento, ou naquele local, naquela... Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam alijadas de um processo de decisão, né? Ou muitas vezes elas não têm as necessidades assim, cotidianas, de pequenas coisas, né? Reconhecidas pelo poder público, né? Então, acho que a gente tem que intensificar esse planejamento que seja feito, né? Isso vem também da ONU, né? Não sou eu, Ana Cecília, falando, mas de você trabalhar, né? Um planejamento que seja de cima para baixo, mas que também seja de baixo para cima. E isso abrangendo as várias áreas. Então, se as pessoas tivessem a oportunidade, né, de colocar suas necessidades, demandas, ou como elas vivem os seus espaços, né? Muitas vezes a gente vai falar, por exemplo, de ruas, né? A gente hoje tem aqueles manuais de rua, né? Como que a gente faz a rua, calçada e passeio. Mas se a gente pensar numa periferia, né? Numa grande cidade, será que a rua é utilizada do mesmo jeito que numa área mais central, né? Então, acho que esse cotidiano que tem que entrar, né, numa discussão, né? E por isso que essa discussão ser mais ampla, né? Então, acho que sendo mais ampla, vão aparecer outras coisas. Às vezes a pessoa vai fazer uma municipalidade, uma prefeitura vai fazer um plano, mas às vezes ela não está no território, né? Para saber de fato como usar esses espaços ou como pensar em políticas que sejam voltadas para essa população que vive esses lugares, né? Sim. Uma consulta básica com a população que vai usar aquela área, né? Que acho que parece que a gente está entrando no mundo daquela pessoa, na área daquela pessoa e falando, dá licença, eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor para você, sem nem perguntar o que você precisa, né? Então, e as pessoas têm que participar, entendeu? Ou elas podem vir, como a gente está falando de povos tradicionais, elas têm que vir, né? E trazer os seus saberes também, né? E a gente tem que discutir juntos para tentar achar as melhores soluções, né? Às vezes ali é uma área totalmente, por exemplo, do que a gente estava falando da cultura e tal, de uma área que a gente pode até construir uma paisagem, um espaço para aquelas pessoas, que a gente vem com o nosso conhecimento, o nosso egoísmo, o nosso, eu sei mais, eu sou arquiteto, e vai lá e não sabe nada, não consulta, não vê aquela população, não entende as necessidades daquela população, né? Ou daquela comunidade específica, que tem culturas específicas, formas de viver, enfim. Igual você falou da rua, né? Às vezes ali para aquela comunidade, a rua é totalmente importante, ou sei lá, é mais importante do que a própria casa. E para um outro local, a rua não é nem usada para caminhar até o carro. É o carro que tem a prioridade, né? Então, acho que é isso que a gente tem que pesar e começar a reconhecer outros modos de vida que não só os nossos, né? Sim. E como que a gente pode trazer isso para todos, né? Sim, acho que até é uma opinião pessoal, considero que deveria ser de todo mundo, mas acho que a gente esquece que a arquitetura é para as pessoas, né? A arquitetura é sobre as pessoas, né? Muito mais do que o tijolinho ou, enfim, o cômodo. Acho que a gente está construindo espaços para as pessoas. Então, acho que o primeiro da lista deveria ser a pessoa, a população. E aí, como a gente faz com que tudo que a gente está construindo, com que tudo que a gente está projetando facilite a vida daquela pessoa, melhore a vida daquela pessoa, né? Isso tanto para a construção, tanto para a paisagem, né? Tanto para o urbanismo. E, na minha opinião, também o urbanismo é tudo isso que a gente falou, assim. Não tem... A gente fala tudo isso e eu penso, nossa, mas isso é o arquiteto, o urbanismo, o paisagista e tudo ao mesmo tempo, né? Tudo interligado. É verdade. Cada um dentro dos seus saberes específicos, sim, né? Sim. Mas todos interligados, concordo plenamente. Sim. Às vezes quem mais vai saber é aquele que está vivenciando aquele espaço todos os dias, né? Sim. A gente pode estar lá como um elemento que auxilie, mas de certa forma essa voz é muito importante, tanto para a gente quanto para todo mundo que vai, não sei, por exemplo, auxiliar com isso. Então é muito importante. A gente pensar que a gente poderia falar assim, projetos colaborativos, que a gente também tem uma contribuição grande, às vezes, com o nosso saber técnico mesmo, né? Sim, exato. Mas se a gente pensar em projetos de fato colaborativos, né? Por exemplo, se a gente falar, por exemplo, em grupos que a gente falar, por exemplo, das crianças da cidade, como é que as crianças
crianças andam até a escola, elas andam até a escola ou não? Né? Ou se não, tem várias pessoas que estudam exatamente isso, né? Eu conheço alguns pesquisadores que vão falar assim, olha, como é que é o trajeto da escola até a casa, e a criança sofre ali ou não, como ela reconhece os caminhos. Então, e tem grupos que estão trabalhando seriamente com isso, né? Eu vi um documentário ultimamente também que era sobre isso, sobre por que crianças estão andando menos para a escola hoje em dia. E tem uma série de motivos a favor, contra, é uma discussão bem interessante também. Que são grupos que a gente pouco ouve, né? Sim. Pouquíssimo, né? Sim, acho que para fechar nosso episódio, acho que esse pensamento, né? Essa reflexão de para quem que a gente está projetando, né? O que a gente está projetando, e acho que, como o Stefano disse, a gente disse também, a gente pode entrar com o conhecimento técnico, né? Que a gente tem, óbvio, a gente se formou para isso, a gente passou por muitos anos aí de formação, muitas matérias, enfim, mas nunca esquecer para quem a gente está fazendo, né? A gente entra ali com a técnica, a gente pode até ajudar no sentido, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso é mais fácil, isso é mais difícil, ou isso é possível, ou isso não é possível, mas não esquecer, né? Porque a pessoa ali que vai até usar, né? Que a gente tá entrando na casa de uma pessoa, seja uma casa de fato, intralote, ou seja uma casa, uma cidade, uma paisagem, um espaço, né? Muito bem, bem colocado, Maria. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada a todo mundo que participou. Quem tiver interesse sobre o assunto, a gente vai voltar no último episódio e fica ligado pro próximo, onde a gente vai falar mais sobre o tema com a professora Ana. A gente quer agradecer a todo mundo que ouviu, os participantes, o Labs PUC Campinas, que tá aqui com a gente no suporte. E é isso, até o próximo episódio. Oi, gente, estamos de volta com o segundo episódio da minissérie Patrimônio, Paisagem e Habitação, com a professora Ana Cecília. Eu sou a Marina, estou no 4º ano e vou conduzir novamente esse episódio. Comigo aqui eu tenho o Stefano. E aí, gente, tudo bem? E a professora Ana Cecília. Tudo bom, pessoal? Lembrando que esse é um espaço plural, onde os petianos e a convidada têm opinião própria, mas elas não refletem a opinião do Grupo PET. A gente quer agradecer toda a equipe de edição e os participantes do episódio de hoje, os ouvintes também, e o pessoal do Labs, da PUC Campinas e o Márcio, que está aqui com a gente hoje. Pode rodar a vinheta. Está no ar mais um PetCast. Bom, professora, para a gente voltar para a nossa conversa sobre patrimônio, paisagem e habitação, a gente quer saber, acho que as pessoas entendem o paisagismo como parte do exercício da arquitetura e urbanismo, ou não? E o que a gente pode fazer para que exista uma aproximação entre o paisagismo e a cidade? Pergunta muito pertinente. Mas começando por partes. Acho que assim, as pessoas têm muita dificuldade de entender o paisagismo, fato no seu conceito mais amplo. Né, que é o conceito, como a gente foi falando no primeiro episódio, né, da questão da paisagem de fato, como uma interação entre dinâmicas naturais e antrópicas, né, mostrando de fato todos os conflitos, né, que ali se colocam. Né. Então as pessoas têm muita dificuldade. Para muitas pessoas, mesmo em faculdades de arquitetura e urbanismo, o paisagismo vai ser, por exemplo, projeto de jardim. Jardins, né, uma coisa deslocada, quase como um recorte, né, dentro da produção da arquitetura e do urbanismo. Acho que de fato, quando a gente fala em arquitetura paisagística, no ensino nas escolas de arquitetura e urbanismo, o paisagismo está tratando ali, de fato, da construção de espaços, através do uso da vegetação. Então, acho que aí a gente tem a nossa formação é muito distinta, na verdade, da formação, por exemplo, de um botânico, né, de um agrônomo, que também trabalharão na concepção, né, do espaço livre, utilizando a vegetação. Né. Nós somos treinados, nós trabalhamos, de fato, a criação de espaços. Acho que esse é um diferencial muito grande. E as pessoas veem isso como uma coisa decorativa, talvez seja uma coisa um pouco excessiva, mas uma coisa, assim, deslocada. Você considera, depois né? É pequeno. Depois que eu fiz o prédio, casa, por exemplo, então agora eu vou chamar um paisagista para trabalhar lá os seus jardins. E então, nesse espacinho aqui, né, que eu reservei aqui para frente da minha casa, porque eu quero que ela fique bonita. Né, quanto mais as coisas são integradas, quer dizer, se desde a concepção do projeto, né, se trabalha junto, arquitetura paisagística, os resultados são muito melhores. Então, acho que as pessoas perdem, né, digamos, a dimensão que isso pode ter. Isso a gente está falando em questões aí do intralote, né, de um edifício, de uma casa. E também a gente pode falar na questão da cidade, né, se a gente ampliar a escala, como o Stefano está falando das várias escalas, né, que a gente vai trabalhar, quando a gente chega, então, na escala da cidade, a gente tem uma contribuição muito grande a dar também, né? Tanto no sentido das estruturas naturais, né, do suporte que a gente fala geobiofísico, então, como a gente relaciona a nossa urbanização com esse suporte geobiofísico, com as estruturas naturais. Sim, e é engraçado porque a gente sempre fala que a gente vai se formar arquiteto e urbanista, né?
E acho que, em partes, o paisagista também, né? É que o paisagista, ele tá dentro da arquitetura e do urbanismo, ele tem que estar dentro, né? Acho que é isso que a gente tá discutindo aqui. Mas eu acho que falta um pouco disso, da gente entender também que a gente é paisagista no sentido de faz parte da arquitetura, né? A paisagem. Tanto que a gente falou do primeiro episódio, que faz parte dentro do contexto e da edificação e da cidade, das diferentes escalas, a paisagem, né? E é uma atribuição nossa, no CAL, na legislação específica, né, daquilo que os arquitetos e urbanistas podem trabalhar, aparece, de fato, tem itens específicos do paisagismo. Muitas vezes as pessoas falam assim, arquitetura paisagística, até para afirmar isso. Mas você tem itens específicos, né, do projeto, da obra, da supervisão, do restauro ligado ao patrimônio diretamente. Então, é um escopo próprio nosso, nós somos, né, habilitados para isso, né, na nossa graduação. Sim, e quando a gente fala numa escala de cidade, né, que a gente está falando muitas vezes como os arquitetos olham ali numa escala intralote, de edifício ou de casa, né, uma coisa mais residencial, enfim, comercial, mas numa escala melhor. Mas quando a gente fala de uma cidade, né, acho que o paisagismo está totalmente ligado com o urbanismo, né, até um pouco do que a gente acabou de falar no primeiro episódio, nesse sentido de como o paisagismo ele é importante na escala da cidade, né, do urbano. A gente pode falar até assim, de uma escala metropolitana. Então, eu estava falando do Wellington Nagano, né, da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do município de São Paulo. Nós nos encontramos num evento da Secretaria Estadual do Meio Ambiente discutindo unidades de conservação. Então, um dos assuntos é em Suzano, né? Você tem a várzea do Rio Tietê, que ainda permanece muito próxima, né, da sua configuração inicial, do rio meândrico, né, cheio de curvas, com essa várzea larga, que é linda. Então, você tem um trecho em São Paulo, depois você vai ter Poá, Itaquaquecetuba, você chega em Suzano, Mogi, chegando até Salesópolis, né? Então, são 75 quilômetros ali de várzea. E existe um projeto, com mais de 10 anos, que está a cargo do DAE, que é o Departamento de Águas, de realmente fazer um grande parque linear ao longo de toda essa várzea que ainda resiste. Várias são as pressões para ocupar a várzea, né? Aterrar, fazer o loteamento. E quando a gente chega em Suzano, uma das coisas mais bonitas que a gente tem é a várzea, porque o Rio Tietê está todo meio cheio de curvas com aquela vegetação própria, né? Das áreas molhadas, né? Dessas áreas úmidas. Quando a luz bate ali, é uma coisa tão linda. E você pouco vê essa várzea, porque da cidade você tem o limite da via férrea, muro, você vai perceber isso no mirante que eles querem agora transformar num parque, que você consegue olhar do alto. Mas você não tem contato, nem contato visual, né? As pessoas não chegam próximas e corre o risco da gente perder. Então, a gente tem um projeto que existe há mais de 10 anos, ele está sendo implantado em pequenos núcleos, mas muito lentamente, e a gente pode perder o risco, né, ter isso. Então, a gente pode falar também numa escala de um intralote, a gente pode falar numa escala urbana, a gente pode falar numa escala metropolitana, outras maiores ainda. E acho que, resgatando um pouco do nosso primeiro episódio, como isso está sendo perdido, né, pela população, né, e como não só a relação ali que a população poderia ter de entretenimento, né, e de importância, porque o entretenimento ele vira importante para a população cuidar, né, e é um local ali que poderia ser super atrativo para a população e até para o mercado, não para atrapalhar, né, a paisagem, mas assim, para usar ali daquela área que está sendo perdida, né? Sim. Porque, de fato, se a gente pegar assim, às vezes a população mais carente, são tantas as demandas, né? Quer dizer, a pessoa às vezes precisa em segurança alimentar, não tem habitação, não tem transporte, é muito precário e tal. Então, são tantas as fragilidades, né? Que ainda pensar no espaço livre é muito difícil, na realidade de muitas das pessoas. Mas que às vezes a gente vê, não, as pessoas, apesar da precariedade que muitas vezes o ambiente construído, onde elas vivem, né, possa ter, muitos, assim, valorizam. A gente quer ter uma praça, a gente quer ter um espaço para as crianças brincarem, eu não quero perder a chance de, às vezes, pescar no rio onde eu costumava pescar, onde meu pai pescava, e assim vai, né? Então, a gente tentar valorizar o elemento natural mesmo na nossa vivência, mesmo na cidade. E às vezes a gente tem essa ideia de, como que eu vou cuidar de uma coisa nessa situação, né? É tão precário a casa da pessoa, por que eu vou pensar no espaço verde, numa paisagem? Primeiro eu tenho que colocar a habitação de qualidade, depois eu penso nessa discussão. Mas às vezes até a pessoa vai participar e vai deixar a vida dela muito melhor ter um espaço ali, né? E pelo menos pessoalmente, acho que a arquitetura é isso, né? Você dar para as pessoas uma qualidade de vida em qualquer lugar que ela esteja, né? Então isso faz totalmente diferença, né? Está totalmente ligado à arquitetura essa área. Tem que contar com o número de pessoas que isso vai atingir, né? Então você pode estar fazendo lá uma área até um pouco delimitada, mas você vai estar atingindo diversas pessoas de diversas origens, diversos lugares diferentes. E tem impacto mesmo. Esse parque que eu citei, né? Esse parque das várzeas do Tietê, isso é uma projeção de mais de 10 anos. É que só a população mais próxima desse parque linear seria mais de 2 milhões de pessoas.
uma população mais diretamente relacionada, sem falar, né, de outras pessoas. Então, tem um impacto muito grande. E acho que, como vocês estavam colocando, da gente pensar, de fato, a habitação, não só na edificação, né? Sim. Ou na edificação, na via que chega até ali, ou no transporte, tudo isso, na verdade, todos esses elementos, a mobilidade e tal, todos eles vão compor essa qualidade. E os espaços livres também vão entrar muito ali. Porque eles são o palco, muitas vezes, do convívio, dos conflitos, né? Da vida, das manifestações culturais, políticas, né? Tantas outras formas, né? Trabalham realmente em simbiose, todos juntos. Sim. Então, quanto mais isso interagir, quanto mais a gente olhar de forma integrada todos esses fatores, a gente consegue, né, pensar múltiplas formas, então, de agir, né? Como é que a gente soluciona. Mas esses diálogos não são fáceis. A gente imagina. Falando em diálogos não tão fáceis, a gente tem até uma discussão numa das aulas do cursinho que a gente fala sobre cheios e vazios. E a gente tem uma foto muito significativa, que é toda a paisagem em volta aos prédios, assim. E aí parece que eles falaram assim, esse quadradão, que é uma área imensa, é paisagem aqui do lado. E aí na aula a gente até discute várias coisas, né? Mercado imobiliário, de qual é o valor daquele prédio que tá na frente. E aí a gente lembra muito das aulas de paisagismo que a gente fazia, né? Das caixinhas de fósforo. Aqui é livre, aqui é edificada, aqui é livre, aqui é edificada. E aí nessa foto a gente olha e fala, meu Deus, reprovou nessa matéria. Porque aí é quilômetros e quilômetros, eu nem sei a área do parque, acho que é imensa, ali naquele espacinho e o resto em volta densamente edificado. construído, né? Os prédios e tal. E alto, né? Muito alto. Agora, tem uma coisa interessante, olha, lembra do Central Park? Porque quem projeta o Central Park, a pessoa que cunha, né, o termo arquitetura paisagística, né, que é o Frederick Law Olmsted, né? E não sei se vocês vão lembrar, quando a gente viu o Colar de Esmeraldas, que era um projeto que ele faz em Boston, onde ele reúne, né, vários espaços, né, ou que já eram consolidados, já eram de uso da cidade, né, como Boston Common, são os primeiros parques urbanos americanos, mas ele vai conectando ali outras áreas que as pessoas também usavam. Então, ele já tinha um pouco essa visão de integração de espaços, da vivência das pessoas nesses espaços. Ele vai trabalhar, olha que interessante, ele junta ali questões ligadas, por exemplo, à drenagem das áreas. Então, você tem o Rio Charles, tal, que transbordava muito próximo da foz, ali junto do mar. Então, existia muito problema de mangues, assim, de áreas assim, de pântanos, né? Muitas doenças e tal. Então, era uma época assim, eles iam drenando, que hoje a gente já pensa de uma outra forma, né, de se relacionar com rios, etc. Manguezais, inclusive, são tombados hoje no país, mas no caso do Olmsted, ele vai trabalhando esses elementos para trabalhar uma urbanização integrada. Então, quando ele vai eu lembrei disso por causa do Central Park. No Central Park, você tinha áreas ali de reservatórios de água para a cidade também, né? Então, um projeto paisagístico, né? Mas que ele integrava uma série de questões. Ele integrava a questão de transporte, hierarquia, né? Viária, então, por exemplo, o conceito, né, de via parque, ele que cria, ele está trabalhando drenagem, ele está trabalhando abastecimento de água. Então, uma série de elementos dentro de um projeto paisagístico. Isso, assim, final, último quarto vai do século XIX. Nossa. E até hoje a gente tem dificuldade de trabalhar todos esses elementos integrados, como vocês estavam falando. Quando a gente vê aquela imagem, é muito engraçado porque a gente pensa, primeiro, nessa ideia de como ele está simplesmente dentro de um murado de prédios, e segundo, que parece que também a população também está presa, porque a gente até brinca, a gente fala assim, e aquele terceiro prédio, a pessoa que mora no primeiro andar, ela tá presa ali em volta de um monte de prédios e de outras pessoas, e a paisagem tá a quilômetros dela e ela nem vê, né? Principalmente a pessoa ali que mora no primeiro, né? Então, como o paisagismo, né? E a paisagem é importante ali naquele contexto, né? Com certeza. E depois, assim, por exemplo, eles estão... Não sei se vocês vão lembrar, uns anos atrás houve, né? Um furacão, enfim, que encheu Manhattan, né? Teve uma inundação muito forte em Manhattan. Então, hoje eles estão discutindo, por exemplo, eles fazem alguns projetos, assim, perspectivas, enfim, no sentido de pensar em áreas de contenção dessas águas. Então, por exemplo, se você tivesse também uma grande tempestade, alguma coisa, essas águas subissem, você teria como se fossem parques na orla que poderiam segurar um pouco essa água e não atingir, né, o centro, as áreas dos edifícios. Hoje eles estão discutindo construir muro, para que como se fossem diques, como a gente tem em Nova Orleans, né? Então, você faz mais muro no perímetro de Manhattan, para que se você tiver uma grande catástrofe, você fala das mudanças climáticas, vai subir o nível das águas, etc., não invadir a ilha. Mas, assim, é uma inversão total das coisas. Em vez de a gente pensar outras maneiras da gente se relacionar com o meio ambiente, né? Ou como a gente pode amenizar os nossos impactos, reduzir os impactos, não, vamos construir um muro, que o muro vai fechar tudo isso. A gente vai, destrói a natureza, constrói
muros, no sentido de habitação. Aí a natureza vem como a dinâmica. Resposta, né? E a dinâmica normal dela ali, a gente se incomoda com a dinâmica, a gente constrói muro para segurar. Né? A gente não consegue trabalhar junto, né? Sim. Pensar dinâmicas que sejam, assim, na verdade, proporcionem, né? As dinâmicas naturais, né? E tanto, um pouco também da discussão do primeiro episódio como a gente pode usar, né, a paisagem, como a paisagem ela é importante, como a gente pode usar, não no sentido ruim, mas assim, a gente pode construir, aspas, né, não construir, mas ele deixar a paisagem e ter um contato, transformar ela em patrimônio e usar dela o benefício que ela nos traz, e aí a gente tem uma dinâmica mais fluida e mais interessante, mais natural com a paisagem, e até conseguir formas que eu lembro bastante também das aulas que a gente teve de paisagismo, de como a gente tem dinâmicas de controlar essas enchentes dentro dos parques, dentro das áreas livres, e não com muros, né? Com o que a gente não precisa. Justamente o que a gente não precisa. Que essa aqui, na verdade, é a saída mais fácil, né? Sim. Vamos construir como se fosse um dique. É a saída mais fácil, mas é a menos inteligente, né? Sim. Que menos, né, agrega, né, para todos nós, né? Sim. E eu acho que na faculdade a gente aprende tanta coisa, tantas formas, né? Por que a gente não pode usar o nosso conhecimento, tanto ao nosso bem, que vai ser no futuro nosso bem, mas também para a natureza, né? Ter uma relação mais amigável, né? Com a paisagem, com a natureza, né? Eu me pergunto onde é que tá o arquiteto urbanista ali falando assim, gente, por favor, não faz isso. Não vai dar certo. É boa pergunta, Estela. É boa pergunta sua. Sim. A gente precisa muito, né? Pensar outras formas, né? De fazer isso acontecer. Não tem né? Não tem um arquiteto urbanista. Não tem ninguém para gritar ali, né? Não, porque não pode, gente, fazer isso, né? Às vezes os poderes são maiores do que... do que, às vezes, a força da... do que a força da pessoa, né? Enfim. E acho que é nesse finalzinho de episódio que a gente também pode ver o que você acha que a gente pode fazer para aproximar o paisagismo da cidade, dessas áreas. Assim, você acha que tem alguma solução dentro da faculdade ou é mais uma questão de consciência? Acho que são vários aspectos, né? Acho que a gente pode falar, por exemplo, da formação do arquiteto urbanista, né, paisagista, de realmente reforçar a importância de se pensar os espaços livres, né, de se considerar as dinâmicas naturais realmente na urbanização, nos processos aí da construção das nossas cidades. Acho que isso é uma questão, né? A gente também tem que trabalhar muito, acho que com a sociedade, mas não no sentido, às vezes, de esclarecimento. Também, né? A questão da educação ambiental, um pouco isso. Mas acho que tem um viés que é o seguinte, que é a gente construir com a população. Construir, eu digo, a questão dos conceitos, ou como se fossem as paisagens significativas, né? Que isso tem que ser feito junto com a população. Então, muitas vezes, às vezes você tem até os municípios, né? Tem políticas voltadas para as questões dos espaços livres, etc., mas que às vezes não chegam. É isso que a população precisa naquele momento, ou naquele local, naquela... Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam alijadas de um processo de decisão, né? Ou muitas vezes elas não têm as necessidades assim, cotidianas, de pequenas coisas, né? Reconhecidas pelo poder público, né? Então, acho que a gente tem que intensificar esse planejamento que seja feito, né? Isso vem também da ONU, né? Não sou eu, Ana Cecília, falando, mas de você trabalhar, né? Um planejamento que seja de cima para baixo, mas que também seja de baixo para cima. E isso abrangendo as várias áreas. Então, se as pessoas tivessem a oportunidade, né, de colocar suas necessidades, demandas, ou como elas vivem os seus espaços, né? Muitas vezes a gente vai falar, por exemplo, de ruas, né? A gente hoje tem aqueles manuais de rua, né? Como que a gente faz a rua, calçada e passeio. Mas se a gente pensar numa periferia, né? Numa grande cidade, será que a rua é utilizada do mesmo jeito que numa área mais central, né? Então, acho que esse cotidiano que tem que entrar, né, numa discussão, né? E por isso que essa discussão ser mais ampla, né? Então, acho que sendo mais ampla, vão aparecer outras coisas. Às vezes a pessoa vai fazer uma municipalidade, uma prefeitura vai fazer um plano, mas às vezes ela não está no território, né? Para saber de fato como usar esses espaços ou como pensar em políticas que sejam voltadas para essa população que vive esses lugares, né? Sim. Uma consulta básica com a população que vai usar aquela área, né? Que acho que parece que a gente está entrando no mundo daquela pessoa, na área daquela pessoa e falando, dá licença, eu vou fazer do jeito que eu acho que é melhor para você, sem nem perguntar o que você precisa, né? Então, e as pessoas têm que participar, entendeu? Ou elas podem vir, como a gente está falando de povos tradicionais, elas têm que vir, né? E trazer os seus saberes também, né? E a gente tem que discutir juntos para tentar achar as melhores soluções, né? Às vezes ali é uma área totalmente, por exemplo, do que a gente estava falando da cultura e tal, de uma área que a gente pode
até construir uma paisagem, um espaço para aquelas pessoas, que a gente vem com o nosso conhecimento, o nosso egoísmo, o nosso, eu sei mais, eu sou arquiteto, e vai lá e não sabe nada, não consulta, não vê aquela população, não entende as necessidades daquela população, né? Ou daquela comunidade específica, que tem culturas específicas, formas de viver, enfim. Igual você falou da rua, né? Às vezes ali para aquela comunidade, a rua é totalmente importante, ou sei lá, é mais importante do que a própria casa. E para um outro local, a rua não é nem usada para caminhar até o carro. É o carro que tem a prioridade, Sim. né? Então, acho que é isso que a gente tem que pesar e começar a reconhecer outros modos de vida que não só os nossos, né? Sim. E como que a gente pode trazer isso para todos, né? Sim, acho que até é uma opinião pessoal, considero que deveria ser de todo mundo, mas acho que a gente esquece que a arquitetura é para as pessoas, né? A arquitetura é sobre as pessoas, né? Muito mais do que o tijolinho ou, enfim, o cômodo. Acho que a gente está construindo espaços para as pessoas. Então, acho que o primeiro da lista deveria ser a pessoa, a população. E aí, como a gente faz com que tudo que a gente está construindo, com que tudo que a gente está projetando facilite a vida daquela pessoa, melhore a vida daquela pessoa, né? Isso tanto para construção, tanto para a paisagem, né? Tanto para o urbanismo. E, na minha opinião, também o urbanismo é tudo isso que a gente falou, assim. Não tem... A gente fala tudo isso e eu penso, nossa, mas isso é o arquiteto, urbanismo, paisagista e tudo ao mesmo tempo, né? Tudo interligado. É verdade. Cada um dentro dos seus saberes específicos, Sim, né? sim. Mas todos interligados, concordo plenamente. Sim. Às vezes quem mais vai saber é aquele que está vivenciando aquele espaço todos os dias, né? Sim. A gente pode estar lá como um elemento que auxilie, mas de certa forma essa voz é muito importante, tanto para a gente quanto para todo mundo que vai, não sei, por exemplo, auxiliar com isso. Então é muito importante. A gente pensar que a gente poderia falar assim, projetos colaborativos, que a gente também tem uma contribuição grande, às vezes, com o nosso saber técnico mesmo, né? Sim, exato. Mas se a gente pensar em projetos de fato colaborativos, né? Por exemplo, se a gente falar, por exemplo, em grupos que a gente falar, por exemplo, das crianças da cidade, como é que as crianças andam até a escola? Elas andam até a escola ou não? Né? Ou se não, tem várias pessoas que estudam exatamente isso, né? Eu conheço alguns pesquisadores que vão falar assim, olha, como é que é o trajeto da escola até a casa, e a criança sofre ali ou não, como ela reconhece os caminhos. Então, e tem grupos que estão trabalhando seriamente com isso, né? Eu Sim. vi um documentário ultimamente também que era sobre isso, sobre por que crianças estão andando menos para a escola hoje em dia. E tem uma série de motivos a favor, contra, é uma discussão bem interessante também. Que são grupos que a gente pouco ouve, né? Sim. Pouquíssimo, né? Sim, acho que para fechar nosso episódio, acho que esse pensamento, né? Essa reflexão de para quem que a gente está projetando, né? O que a gente está projetando e acho que, como o Stefano disse, a gente disse também, a gente pode entrar com o conhecimento técnico, né? Que a gente tem, óbvio, a gente se formou para isso, a gente passou por muitos anos aí de formação, muitas matérias, enfim, mas nunca esquecer para quem a gente está fazendo, né? A gente entra ali com a técnica, a gente pode até ajudar no sentido, isso aqui é melhor, isso aqui é pior, isso é mais fácil, isso é mais difícil, ou isso é possível, ou isso não é possível, mas não esquecer, né? Porque a pessoa ali que vai até usar, né? Que a gente tá entrando na casa de uma pessoa, seja uma casa de fato, intralote, ou seja uma casa, uma cidade, uma paisagem, um espaço, né? Muito bem, bem colocado, Maria. É isso, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada a todo mundo que participou. Quem tiver interesse sobre o assunto, a gente vai voltar no último episódio e fica ligado pro próximo, onde a gente vai falar mais sobre o tema com a professora Ana. A gente quer agradecer a todo mundo que ouviu, os participantes, o Labs PUC Campinas, que tá aqui com a gente no suporte. E é isso, até o próximo episódio. Oi, gente, estamos de volta com o terceiro episódio da minissérie sobre patrimônio, paisagem e habitação com a professora Ana Cecília. Eu sou a Marina, vou ser a âncora desse episódio novamente. E hoje eu tô com o Stefano. E aí, gente, tudo bom? E com a professora Ana Cecília novamente. Tudo bom, pessoal? Lembrando que esse é um espaço plural, onde os petianos e a convidada têm opinião própria, mas ela não reflete a opinião do grupo PET. A gente quer agradecer também todo mundo que vai participar da edição, todo mundo que está ouvindo, e o Labs PUC Campinas que está aqui de suporte com a gente, cedeu o espaço. E é isso. Pode vir a vinheta. Está no ar mais um Petcast. Bom, professora, para o nosso terceiro e último episódio, a gente quer falar um pouquinho sobre a habitação social e a paisagem. Aproveitar que você está aí como coordenadora do curso de especialização em habitação de interesse social e artes na PUC Campinas. Então, a gente quer te perguntar, que a partir do que foi discutido nos últimos 2 episódios, e para fechar o tema, a gente quer saber como que a habitação social se encaixa dentro da paisagem urbana. Bom,
É parte absolutamente integrante, indissociável da paisagem urbana. E ela também, quando a gente fala assim, habitação de interesse social, ou a gente pode falar de áreas periurbanas, a gente pode falar de áreas periféricas, né? A gente está falando de uma série de tecidos, né, constituídos, de uma série de paisagens que são muito distintas umas das outras e que talvez o que costure talvez sejam muitas carências que a gente vai encontrar. Mas que também nesses espaços livres, apesar de muitas dessas áreas, né, onde a gente vai atuar com habitação de interesse social, no sentido de uma requalificação ou de uma remoção e reconstrução de uma área, existem muitas práticas cotidianas, existe uma vida social, né, urbana, uma vida cultural muito forte e que às vezes a gente deixa, justamente quando a gente, né, fala das múltiplas carências ou fragilidades, a gente deixa de falar daquilo que é muito forte nessas comunidades todas. Então, a gente está falando ali de manifestações culturais, a gente tem música, a gente tem arte, a gente pode falar de esportes, a gente pode falar de culturas, de comidas, de festas, enfim, é uma vida pulsando de maneira muito diversificada e que às vezes a gente deixa de perceber. Que a gente pode também, de fato, trazer essas vivências para pensar esses espaços. O que é o espaço numa área periurbana, né? Quais são os conflitos que, por exemplo, existem ali quando a gente tem essa cidade que vai se fragmentando e você tem, às vezes, uma existência, né, de formações arbóreas maiores, mais importantes, os rios, riachos e tal. Então, como é que isso se relaciona? Até onde a gente vai com essa expansão urbana ou não? Nessas áreas, os conflitos não estão só na habitação de interesse social. Muitas vezes a gente tem habitação de alta renda, né? De fato, impactando, né, todas essas formações, com muito, talvez até com consequências até piores. Então, acho que da mesma forma que a gente veio falando nos outros episódios, a gente também tentar entender como é que são essas vivências. Sim, eu ia falar isso agora, como a gente falou no último episódio, né, de urbanismo, paisagem, habitação, acho que tá tudo interligado. Extremamente interligado. E como a gente vivencia o território, né, e como essas habitações e sobre também a paisagem ali, como isso é importante para essa população que às vezes tem uma carência muito grande e tal. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o curso, sobre falar aí pra galera como funciona, o que vocês estão fazendo. A gente já sabe um pouquinho, mas... Vou colocar muito rapidamente, mas assim, é um curso que ele surgiu, né, por ação dos professores da pós-graduação, né, da arquitetura, aqui da PUC, tendo à frente a professora Laura Bueno, não foi a única, mas a professora Laura, a Patrícia, a professora Vera, o professor Juntas, enfim, que eles começaram a discutir o curso desde o seu princípio de maneira multidisciplinar e interdisciplinar. Então, as discussões eram não só dentro dos saberes da habitação, do urbanismo, mas trazer, por exemplo, as pessoas do direito, as pessoas do serviço social, as pessoas da economia, né? Porque a gente vai pensando de maneira, né, realmente sistêmica, né, claro, integrada, e como cada um pode contribuir nessas áreas. E o curso, então, começou dessa forma. Nós tivemos uma primeira turma entre 2020 e 2021, formamos os especialistas, né, e nós pudemos trabalhar com duas comunidades, que foram no Jardim Bassoli e aqui na Vila Moscou. E tivemos ótimas convivências, ótimos resultados ali, principalmente o pessoal da Moscou já trabalhava muito com a PUC, né, já desenvolvia uma série de projetos aqui com a PUC, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, e nós pudemos então intensificar essas vivências, trabalhamos processos aí de leitura da paisagem, diagnósticos e propostas, então, e continuam, quer dizer, o curso acabou, mas as coisas continuam acontecendo, então no caso do Jardim Bassoli conseguiu-se, né, a propriedade da terra para montar uma cooperativa, né, de reciclados, isso junto com o prefeito, já estão começando as obras, e na Vila Moscou a gente continua atuando, embora o curso já tenha encerrado. Então, essas ações, às vezes, de extensão, elas são maiores, às vezes, do que o tempo do curso propriamente dito. Quanto mais a gente tiver uma extensão associada aos cursos, né, no caso de especialização, a gente terá um tempo, talvez, maior de desenvolvimento, e que toma mesmo muito tempo. Sim. Essa da Vila Moscou a gente acabou de fazer, né, que eu estou no quarto ano, a gente acabou de fazer desenho do objeto B. Então, a gente realmente atuou lá na Vila Moscou, né? A ideia do projeto e tal. Então, a gente visitou lá o local. Uhum. E acho que tem muito a ver com o nosso tema, até resgatando o primeiro episódio de patrimônio e tudo mais, e paisagem. Porque é um local que é muito maluco, assim. Para quem não conhece, vale a pena conhecer, inclusive, ir lá visitar. E principalmente arquitetos e urbanistas, eu acho que é um local que você fica um pouco chocado, mas eu acho que o choque é importante pra gente acordar, vamos dizer assim, para a realidade. Falando até sobre paisagem, a relação ali como aquela população tem com o Ribeirão, a relação que aquela população tem
a falta de relação, na verdade, com o resto da cidade, com o entorno ali, e como aquela população, ela é deixada de lado, vamos dizer assim, né? Do lado, né? Pelo vizinho, né? Literalmente o vizinho ali. A gente vai falar uma invisibilidade dessa Sim. mesma população, quer dizer, está ali do lado, vai se prestar, por exemplo, às vezes fazer os trabalhos, né, no comércio, no serviço, na residência das pessoas, mas que fique distante, de certa forma. Então, Sim. é muito difícil essa relação. Para quem está escutando e não conhece, a Vila Moscou é ali próxima ao Taquaral. Ali tem uma parte ali que está próxima ali ao Carrefour Dom Pedro. Então, a gente visitou e eu acho que uma cena muito forte na minha cabeça, quando a gente estava num local da vila, que a gente via, acho que é a Dom Pedro que passa ali e o Carrefour do outro lado. E não tem acesso, né, não pro tem, Carrefour. É só não tem acesso. uma improvisação, né, uma Sim. passarela improvisada, né. Sim, e aí a moça que Kátia é o nome dela? Cássia. Cássia. Deve ser a Cássia Oliveira. Cássia, isso. Desculpa, Cássia. A Cássia falou pra gente justamente isso, que eles não têm esse acesso ao outro lado. E a gente até brinca do outro lado, porque é como se realmente tivesse um muro, né, entre os dois lados. E aí o acesso é muito difícil. A linha de ônibus também só tem uma área que eles tinham que subir. A gente até fez esse caminho, que era uma subida por uma ponte, assim, muito difícil. E aí chegava numa pista que, assim, totalmente inseguro, em um local totalmente... As pessoas ficam sujeitas, né, a Vulnerável, acidentes, muito vulneráveis. Sim. E eu não sei se a Cássia falou uma coisa muito interessante que aconteceu alguns anos atrás. Teve uma grande tempestade aqui em Campinas, destelhou um monte de coisa, quase um fenômeno um pouco usual. E ali havia uma série de árvores, eucaliptos e tal, que foram derrubados. Você falou isso, é coisa impressionante. Sim. Porque aí criou-se uma situação constrangedora, porque os que têm maior poder aquisitivo viam, né, a Moscou era vista por eles e não era uma convivência que se queria ali tão próxima. Né? Então, essa invisibilidade se interrompeu. Sim. Ela chegou a comentar que depois foi plantada uma espécie que escondia, que eles fizeram uma cortina. Eu não sei se era do galeria ou se era de uma outra área que eles conseguiam ver a vila. E aí a Vila Moscou, né? E aí eles não achavam isso interessante, então eles plantaram para fazer essa cortina mesmo, para vocês entenderem o nível da invisibilidade que aquela população tá sujeita ali. E é uma área que já sofreu uma série de projetos de requalificação, mas são tantas as demandas que as pessoas continuam chegando ali. A Capadócia é uma área privada que depois foi ocupada, tem umas centenas de famílias que moram ali sem saneamento e tal, tudo mais. Então é muito difícil, é uma área muito bem localizada, próxima a trabalhos, empregos, etc., mas que falta muita coisa. Então, apesar dos projetos anteriores, continua, né? A gente não consegue vencer a demanda seja habitação, seja transporte, que essas pessoas precisam, né? Sim. E a gente andou ali pelo parque também e a gente vê como, falando um pouco, né, sobre paisagismo e sobre esses espaços livres, como o parque é importante ali para aquela população, ali para aquele entorno e até o Taquaral. O Taquaral também tem uma relação... Eu acho que, na verdade, o Taquaral, ele tem... outra coisa que foi bem chocante pra gente foi na Luiza de Gusmão. Que vem, acho que é a Rua Moscou mesmo, que cai na Luiza de Gusmão e aí vira outra realidade, assim. Parece que a gente pisa em um pé e com o outro pé a gente tá numa outra realidade, assim. E a própria Cássia falou, olha, que muitas vezes os moradores ali da Moscou não reconhecem o Taquaral como um espaço deles. Sim. Embora a gente falasse, não, é um espaço público, muito tradicional, tem um significado importante na cidade, mas que eles não reconhecem como deles. Não é? Então, acho que essa sensação de pertencimento é uma questão que a gente precisa discutir. Porque é muito engraçado, porque muitas vezes a gente pode escutar isso dentro da nossa realidade e falar, nossa, mas como assim? A pessoa mora do lado do Taquaral e não reconhece ali como algo... Acho que até é digno, né? Não é meu esse espaço não é pra mim. Eu já escutei muitas vezes alguém virar e falar assim, eu não vou no shopping Guatemi, exemplo, qualquer um que seja, porque lá não é pra mim, eu vou em tal shopping ou em tal loja, até loja, já escutei gente falando, essa loja não é pra mim, porque essa loja é muito X, é muito isso, muito aquilo, a outra loja é pra mim. Então essa relação, uma população provavelmente daquela área vê o Taquaral como um afastamento, algo tão longe, assim, e isso vem também do poder público, porque é o que eu tava falando da rua. Eles chegam até uma área, passo depois, assim, 1 quilômetro, depois é uma outra realidade. Uma rua, literalmente a rua se transforma numa outra realidade. E a gente falou, né? Vocês viram lá, a mobilidade muito prejudicada, não tem passagens, não tem acesso, não tem luz, não tem segurança, né? Isso que a Rua Moscou é uma das melhores ali, questão de iluminação, de segurança, de tamanho de passeio público. Quando a gente vai nas ruelas, assim, a situação é caótica, né? Nessa situação de
de espaço de convívio, de iluminação. E aí isso traz um problema à população de vulnerabilidade. Pior do que só o equipamento público ali, na questão de segurança de tudo, né? Que aquela população vive. E acho que também está muito ligado com o nosso tema de como a paisagem ali, aquele espaço, poderia ser muito bem projetado para aquela população. Como a paisagem poderia ser uma força ali, né? Para eles. E foi bacana porque quando nós fizemos o projeto ali na Moscou, no curso, né, de especialização, naquela primeira edição do curso, o projeto escolhido pelas lideranças tal, que participaram com a gente foi um projeto de um parque linear. E que eles falavam, e não era questão, e eles falavam assim, é através, talvez, porque existem lá uma série de comunidades, uma série de grupos, tá, mas que não existe uma única associação de moradores. Então, eles falam assim, olha, talvez através desse projeto de um parque linear único, a gente consiga unir as diferentes associações que hoje existem, mas coexistem, né? Elas não estão se relacionando como deveriam estar. Então, eles pensavam o espaço livre, de fato, como forma de incentivar, né, esse relacionamento entre os moradores da vila. Acho que um pouco do que a gente falou no episódio anterior de como esse projeto de vocês impactaria não só aquela comunidade, mas como, igual você falou, do número de pessoas que impactam um único projeto de uma orla, por exemplo. Tão significativo. E também um pouco do que a gente já falou sobre que não é só aquela população, né? E talvez aquela população tendo um projeto tão importante como esse, talvez esse muro de invisibilidade caísse e a cidade conseguisse se integrar ali com aquelas pessoas, né? Através de um projeto de espaço livre, que pode ser um parque linear, pode ser um sistema de ciclovias, um sistema de calçadores, pode ser uma série de sistemas que a gente pode pensar nos espaços livres integrados, que pudessem, pelo menos, incentivar as pessoas a ter esse convívio mais intenso. Sim, e também dá para aquelas pessoas a ideia de é importante, vocês também são importantes a ponto de ter um projeto tão bom quanto um taquaral, que não precisar, o taquaral são para eles, para alto poder aquisitivo ou para o resto da cidade, o meu aqui é uma arvorezinha aqui no meio da rua. Porque você percebe, né, que o envolvimento não é o mesmo. Então, as pessoas ficam muito alijadas dos projetos, né, ou de projetos que sejam significativos para essas pessoas, né, para a vivência das pessoas mesmo. Né? Sim. E, por exemplo, assim, num projeto de interesse social, ou sei lá, quando a gente tem algum recurso, não sei se talvez vindo da prefeitura, para construir uma área de interesse social, uma região, enfim. Como que você vê a importância ali, um pouco também do que a gente falou no último episódio, de como equilibrar a importância de uma habitação, uma construção em si, quanto de um projeto de espaço livre, né? De paisagem. Eu vou citar 2 projetos que acho que são muito significativos nesse sentido, né? Um projeto que chama chamada Mãe Luísa, em Natal, que fica sobre umas dunas e tal, e que o mercado imobiliário queria ali edificar, porque é muito próximo da praia, tem uma visual interessante. Então, eles usavam o discurso ambiental para impedir que Mãe Luísa se situasse onde estava colocada, assim, implantada. Então, eu falava, eles estão destruindo as dunas, estão destruindo a vegetação das dunas, né? Tem que se retirar, tem que remover e tal, mas no sentido de fazer isso para verticalizar os prédios. E eles têm uma luta muito forte, enfim, e depois fizeram, junto com a universidade, projetos, por exemplo, de melhoria de acessibilidade na própria Mãe Luísa. Então, de fazer rampas, de melhorar acessos, né, para você poder entrar com, às vezes, um veículo maior. Então, uma coisa muito... São, às vezes, pequenas intervenções, mas que têm um peso muito grande na vida das pessoas. Acho que numa escala muito maior, mas que também a gente vai vendo quanto o espaço livre ali vai realmente unindo essas várias frentes, é o projeto do Cantinho do Céu, do escritório do Marcos Boldarin em São Paulo, né, na represa Billings. Então, ali eles precisaram, né, remover algumas, não sei quantas famílias, mas algumas 1.500 famílias, não lembro o exato número, que estavam sobre as águas, uma situação de risco muito intensa, mas que ali ele vai criando, né, um grande parque linear na borda da represa, mas que ele, ao mesmo tempo, está colocando ali, resolvendo acessibilidade, mobilidade, então, criando uma hierarquia entre veículos e pedestres. Ele resolve saneamento. Então, a gente ainda, em pleno século XXI, está resolvendo questões de saneamento, que os números são terríveis no país. Então, todas essas ações, todas elas juntas no projeto do parque, tal, do Cantinho do Céu. Então, ele fez um primeiro trecho, que era 1,5 km, quase 2, e que hoje ele está ampliando.
Então, a gente fala assim, acho que o projeto todo são 7 quilômetros, mas 7 quilômetros na orla da Billings é assim, quase traço. Então, assim, a necessidade é muito forte. A gente tem do envolvimento tal, desses projetos, que são projetos de espaço livre, sim, de parque, sim, voltados a lazer, recreação, que também tem esse impacto de trazer também infraestrutura, né, e organizar os espaços livres aí, desses trechos aí da cidade. Eu acho que também, falando disso de beira, rio, né, e de áreas de risco, né, eu acho que são projetos que também, dependendo da situação, dependendo do local, eles servem como segurança pública. A gente viu tantas tragédias agora no começo do ano, nessas áreas litorâneas e tal. Projetos que reflorestem essa área, que ajudem essa população que está ali, não por escolha, mas por necessidade, e retirar essas pessoas dali, fazer um reflorestamento, fazer um parque, fazer um projeto de paisagismo ali, de um projeto importante ali para tirar essas pessoas, colocar elas num local mais seguro, né? E trazer esse espaço para a população, para a cidade, como segurança também, né, desses locais, dessas rios, né, beira... De orlas, né? Porque Sim. A gente vê assim, sempre, a cada ano a gente tem esses vários desastres naturais acontecendo. São muito recorrentes, que agora foi muito perto. Quando a gente via isso acontecendo no Rio de Janeiro, via isso acontecendo em Minas Gerais, então eram lugares mais distantes, mas a gente viu isso acontecendo na praia, onde muitos de nós vão, então está muito mais próximo da nossa vivência. E agora esses problemas existem de inúmeras formas na Baixada. A gente tem outras regiões de morro, por exemplo, se a gente pegar bairros Cota, né, lá em Santos, Cubatão, Guarujá, então a ocupação das encostas em áreas bem densamente urbanizadas. A gente pode estar falando de áreas que vão crescendo por sobre manguezais também, pela falta de uma política habitacional de interesse social realmente eficaz, né, eficiente, que foi abandonada. Então, por exemplo, Santos teve política habitacional na década de 90 muito forte, que trabalhou bastante, diminuiu o déficit habitacional, mas que foi abandonado. E hoje as pessoas não têm alternativas. Então, elas acabam indo e aterrando mangues, né, entrando sobre as águas, por absoluta falta de opção. Tem um projeto que em Santos, por exemplo, que eles estavam removendo várias famílias do dique da Vila Gilda e levando essas pessoas para São Vicente, para outro município, porque eles já têm uma carência de áreas, eles construíram um conjunto habitacional em São Vicente, associados ao município, né, de São Vicente, levando pessoas de Santos para São Vicente. Quer dizer, é uma situação muito complicada. Quer dizer, você tira as pessoas do seu convívio. Como que a gente pode, então, pensar em alternativas à nossa urbanização? Então, pensando os espaços construídos com os espaços livres, de uma maneira que, de fato, a gente possa preservar. Sim. Isso é talvez um dos diálogos mais prementes aí que a gente precisaria travar entre a sociedade. Sim, e lembrar que, como a gente já comentou nessa minissérie, da importância, né, da paisagem, dos espaços, daquela população, né, entender, olhar de fato para quem está morando ali, e também quem está morando, como aquilo ali está prejudicando o meio ambiente, como a gente não está tendo uma dinâmica saudável com o meio ambiente, como a gente pode usar a nossa profissão para transformar aquela área, transformar aquela vida daquelas pessoas, transformar a nossa relação com a natureza, né? Uhum. E criar projetos aí, que a gente vê projetos de orla, projetos por aí, que são incríveis, né? Acho que até voltando no primeiro episódio, que viram um patrimônio, né? Que viram um espaço agradável. Patrimônio de todos nós, extremamente vivo, extremamente atual para aquilo que a gente realmente precisa e pensando nas gerações futuras também. Quer dizer, a gente pensar, de fato, no que a gente quer trabalhar, no que a gente quer deixar para as próximas gerações. Porque eu acho que quando você está tomando cuidado, quando você está projetando com cuidado com a natureza ali, você também está cuidando das pessoas que vão morar lá, porque uma coisa pode acarretar em outra. Então, às vezes, você simplesmente ignora um problema, isso pode acarretar em uma futura, por exemplo, um alagamento, alguma coisa do tipo. Então, você acaba meio que fazendo um pouco pior do que já poderia estar, entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado na hora para não ter problema depois. E como que a gente vai entendendo, né, essas dinâmicas naturais mesmo. Então, por exemplo, São Paulo hoje, no Rio Pinheiros, tem colocado como se fosse muro de gabião, enfim, para a criação do parque. Ampliação do Parque Bruno Covas, que é um parque na beira do rio muito bacana. Mas como eles estão fazendo, tem muita gente preocupada. Então, há professores, enfim, pessoas que lidam com isso, né, como o professor Paulo Pellegrino, que trabalha muito com a questão da infraestrutura verde, sistemas baseados na natureza. E, olha, tem que pensar, não é possível que hoje São Paulo, né, vai criar o parque e reproduz os mesmos padrões de você emparedar o rio, as margens do rio, para a criação do parque. Então, acho que tem muita gente preocupada, que a gente recorrentemente
gente volta aos velhos modelos, né, e não pensa de outras formas. Às Né? vezes você só quer resolver aquele problema o mais rápido possível, mas às vezes ele volta e daí acaba sendo pior. Com outras consequências muito piores. Acho que a gente precisa usar o passado como ferramenta para não repetir o mesmo erro. Exatamente, né? Tá faltando Não, né? a gente voltar, né? Sim. E hoje a gente já tem conhecimento técnico muito acumulado para pensar outras alternativas. Sim, né? tecnologia de monte aí. É conhecimento. Dentro da própria faculdade, como a gente aprende tanta coisa, tantas opções, E como a gente, não só dentro da faculdade, mas fora, como o mundo está aberto para a gente aprender tanta coisa, porque a gente está refazendo coisas e repetindo costumes errados, né? E coisas que a gente já entendeu que não funcionam. A gente tem que buscar essas alternativas, né? Constantemente. Sim. Alternativas e, como a gente falou lá no nosso primeiro episódio, voltar para os saberes que a gente, das nossas comunidades, né? E associadas também. E às vezes a gente fala de tecnologia, fala de conhecimento, fala de faculdade, de curso superior ou de curso, e tá ali, né, do nosso lado. Para quem a gente tá projetando, tá sabendo. Ela tem a resposta, ela tem a solução e a gente tá lá. Nossa, porque eu vou procurar no meu livro de não sei o quê. E às vezes é um diálogo ali travado, né, com quem realmente ocupa o espaço, habita. Né? Pode trazer outros insumos para nós também. Arquitetos, urbanistas e paisagistas. Com certeza. E com isso a gente encerra o nosso último episódio da minissérie. Professora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer pra gente, não só pra mim e pro Stefano, que estamos aqui com você, mas acho que pra todo o grupo PET, pra todo mundo que tá escutando. Nosso papo foi muito bacana. E a gente também queria agradecer o pessoal da Labs PUC Campinas, aqui o Márcio que está dando suporte, eles ofereceram espaço pra gente. A gente está aqui com uma estrutura incrível, estamos muito chique, então muito obrigada a todo mundo que vai editar. Obrigada, Stefano, por estar comigo aqui, e é isso. E eu que agradeço o convite do PET, agradeço muito a Marina e o Stefano que conduziram aqui as falas hoje, o pessoal... Está no ar mais um PetCast. Bom, gente, a gente vai fazer um extra aqui, um jogo rápido com a professora Ana Cecília. Primeiro a gente vai fazer nosso quadro que chama Sai de Cima do Muro de Arrimo. Eu faço uma pergunta pra ela, ela escolhe qual dos dois e justifica a resposta rapidinho. Então vamos lá, professora. Prédio antigo da FAO ou atual? O atual não pela arquitetura, mas pelo convívio, onde nós estamos hoje. Agora é polêmico, hein? Dar aula pro primeiro ano ou dar aula pro TFG? Ah, eu preciso escolher? Precisa. Ai, é difícil, porque eu dou para os dois, como é que eu vou fazer? Os alunos vão brigar. Não, é que são tão distintos. Acho que o primeiro ano, acho que tem uma grande coisa que é quando está começando. Então, quando a gente pode inserir dentro da arquitetura e trazer, mostrar o que é. O TFG é um outro nível. Olha, é difícil, eu não saberia escolher. Eu não consigo. Os dois têm seu valor. Então, os dois têm um valor enorme. Ela saiu bem, pessoal. E por último, desenha à mão ou no computador? Desenha à mão. Ponto final. Essa foi a mais rápida de todas. Não, embora eu desenhe muito no computador, né? Porque quando eu me formei, a gente só desenhava à mão, não existia computador. Eu gosto de desenhar no computador, gosto de estudar programa, não tem problema nenhum. Mas se perguntar assim, desenhar à mão, desenha à mão. Desenha à mão. Desenha à mão. E mais um extra, que é o nosso, já viu essa referência? A gente pede pra você indicar alguma coisa, um filme, uma série pra quem tá ouvindo. Então eu vou falar uma série, um documentário sobre o Burle Marx, sobre as expedições do Burle Marx. Tá disponível, sabe onde tá disponível? Acho que era esse canal Arte 1, eu acho, mas que é muito bonito, porque você vê ele com vários arquitetos, paisagistas, circulando pelo país, na Kombi, colhendo plantas, é o máximo. E é voltado ao nosso tema, por isso. Muito bom. E por último, quem foi uma grande inspiração para você dentro da arquitetura? Professor Ciro Soares Macedo, foi meu mentor na faculdade, foi meu orientador não oficial de TFG, foi quem me acolheu na pós-graduação e que faleceu em 2021 vítima de Covid, depois de alguns anos se recuperando de um grande AVC que ele sofreu, mas ele foi dando aula até o final. Quem me acolheu também me chamou para o laboratório Lab Quapá, né, que é o Laboratório Quadro do Paisagismo no Brasil, que montou uma rede nacional de pesquisa em paisagismo, que é a Rede Nacional Aquapacel, e que eu coordeno hoje o laboratório no lugar dele após o falecimento dele. Então é uma pessoa que eu tenho muitas saudades, morro de saudade de brigar com ele, discutir com ele, uma pessoa de uma produção, de uma vitalidade que vai fazer muita falta. Que bom, que bacana. Gente, a gente encerra nosso extra, fiquem ligados nos nossos episódios da minissérie e a gente espera vocês escutando lá com a gente. Obrigada!